eu acho muito importante os pais hoje em dia ver a importância do inglês e levar para os filhos, né? Até mesmo se o pai não fala inglês. Mas ele levar isso pro filho, porque eu sempre digo que não é algo tão prazeroso você aprender o inglês. É algo difícil. Você se sente burro, demora para pegar. Só que quando você toma gosto, obviamente não é todo o processo, é só o início. Quando você toma gosto, cara, aí já era. E você começando desde criança, você pega perde essa parte chata, né? Porque a parte chata é quando a gente já tá com a vida acontecendo um monte de coisa e você tem que aprender o verbo to be, uma palavra você fala e não consegue evoluir. Então o começo eu acho chato, mas pra criança eu acho muito importante, pelo menos pra pegar gosto, mesmo que não vá ser fluente no início, mas ali você já tá com as palavras você já tá com o ensino já bem na cabeça, né? Sedimentado. Eles absorvem muito rápido, né? Exatamente, e eles são menos resistentes. Adulto é muito resistente, então você tem que às vezes abordar as coisas de uma forma diferente. A criança não tem tanto essa barreira. Só que você apresenta o inglês pro adulto e pra criança de formas diferentes. O adulto, você pode 100% focar no futuro. Porque o cara, ou a moça, ela tá fazendo ali o inglês porque tem um objetivo. Então eu normalmente pergunto pros alunos, qual que é o seu objetivo? Né? Porque você tem que ter um objetivo pra aprender inglês, senão você não faz nada. Ah, eu quero viajar. Então, beleza, eu foco na viagem, ó, e aquela sua viagem, aquele seu compromisso. Ah, eu quero trabalhar, ó, e o seu emprego. Lembra o último emprego que você pegou? Ó, vamos correr atrás disso daqui. Numa dor Agora, não desejo, você foca. numa dor eu não desejo. Agora, na criança, eu não consigo falar pra uma criança de 9 anos, foca no seu futuro. Uhum. A criança ainda não pensa tão a longo prazo, né? E nem Não, deveria praticamente vive por também. osmose. Exatamente. Ah, teve uma vez que eu fiz uma abordagem assim com o garoto, né? Falei, ó, o que você faz? Ah, eu jogo o jogo tal. A primeira vez que você jogou esse jogo tal, foi fácil ou foi difícil? Ah, foi difícil. Você era ruim ou você era bom? Ah, eu era ruim. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Vai parecer difícil, você vai achar que você é ruim, mas depois de um tempo você vai ficar bom igual você ficou no jogo. Aí, por essa questão de associação, fica mais fácil de você introduzir o inglês pra uma criança. Eu falo pro Dioguinho bem isso. Na realidade, eu ensino pra ele os 3 Cs da vitória, né? Começou, continua e conclua. Nossa, daí não sabia não. Ele sabe disso aí. E, por exemplo, eu faço muita analogia da natação, né? Quando eu coloquei ele na natação, ele fez 4 anos de natação, ele tinha medo, ficava na borda. Hoje ele parece um peixe. Eu falei assim, o que mudou daquele primeiro dia pra agora? Ele falou, constância. E aí, quando você tem uma vitória na sua vida, você tem referência. Se você é uma pessoa que não é acostumado a ter pelo menos uma vitória, como você tem referência que você pode mais se você nunca arriscou algo a mais? Exatamente. Então isso é muito bom, porque você fala, pô, é possível. Mudando um pouquinho de assunto, hoje na carreira militar você utiliza o inglês ou não faz diferença? Pouco. Utilizo pouco. Apesar que, recentemente, uns 60 dias, 90 dias atrás, saiu uma prova pra gente fazer da ONU, né? E a gente, policiais representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ia por algum evento da ONU, né? Então tinha uma prova de proficiência em inglês. Eu tava estudando pra fazer, mas ela foi cancelada. Mas assim, eu já perdi a oportunidade, antes de fazer o intercâmbio, de ir pro Canadá, representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, que legal. Entendeu? Porque eu não tinha o inglês ainda, uma fluência de inglês. Você conseguiria exercer a função em outro país? Como policial, não. Eu ia fazer um curso fora, né? Ah, Representando, entendi. né? Perdi 2 oportunidades. Isso porque foi antes do meu intercâmbio. Entendi. Então, esporadicamente, aparecem algumas coisas. Por exemplo, nós, assim, alguns policiais, são poucos policiais que são fluentes em inglês. Uhum. Mas o povo que faz segurança privada de alguns empresários, Uhum. o retorno financeiro é muito maior. Sim. É muito maior, Sim. porque você é bilíngue. Eventos também, né? Entendeu? Tem Eventos isso. internacionais, inclusive, recentemente agora, que vai acontecer agora na próxima semana, da NFL, né? Eles precisam de seguranças, policiais que sejam bilíngues, para fazer esse tipo de serviço, VIP, né? Então, É olha só que interessante. oportunidade. Assim, essa prova que a gente estudou junto, eu e o Diogo, cara, pensa numa prova difícil. Era a prova de listening, você tinha 3 áudios em que era o áudio da testemunha, o áudio do funcionário do hospital que recebeu a pessoa que foi acometida pelo crime, eu esqueci qual que era o terceiro. E tinha o da polícia, na E tinha, investigação. e tinha o da polícia da investigação. Você tinha que ouvir os 3 áudios e escrever um BO.
Tipo, eu fazendo com Conheci ele. inglês. E a gente fazia assim, a gente rodava o áudio e cronometrava, porque tem tempo na prova, né? E aí a gente podia ficar com um pedaço de papel e eu anotando todas as informações. Mas, cara, eu nunca fiz um BO, né? Que eu não sou... O Diogo ainda foi melhor que eu. Ele tinha mais fluência nisso. Mas foi uma experiência muito boa. Primeiro porque é um teste pra mim como professor também. Então, poder ouvir aquilo, entender, trazer os detalhes. Às vezes, dar um pouquinho mais de atenção individualizada pra aquele aluno e ver que você pode personalizar o seu atendimento. Isso é algo muito bom pra mim como professor. Sim. Mas foi uma coisa muito, muito legal, cara. É legal. Show. A gente Diferente. sempre fala, pelo menos eu sempre falo aqui, né, que a sorte é o encontro, né, da oportunidade com o preparo. E é como você disse, né, não estava preparado com o inglês, perdeu algumas oportunidades. Então isso é muito importante, né, você estar preparado para isso. E agora mudando mais um pouco, eu vi que na sua formação tá escrito em inglês, é MBA, Velho Invest. Isso é Velho. uma técnica de investimento. Isso chama investimento de valor. mas esse MBA ele não foi em inglês não, né? Ou ele foi? Não, eu tive dois professores que davam aulas em inglês, mas a maior parte do curso foi em português. Ah, entendi. Quando eu vi aqui, eu falei, deixa eu perguntar, porque ficou essa dúvida, mas interessante. E hoje na área de investimento, o inglês também é tão importante assim? É importante. O inglês eu acho que é importante pra vida, né? Principalmente se você vive no Brasil, né? Porque, assim, aqui no Brasil, salvo engano, a última pesquisa que eu vi, menos de 1% da população fala inglês fluente. Fluente, Não é que exato. tem uma noção que desenrola no intermediário, que seja fluente. E o Brasil é um dos top países que mais estudam inglês. E mesmo Exatamente, assim, né? não estão aprendendo. Exatamente. E assim, eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Uhum. Eu fiquei pensando assim, eu estudei 3 anos no ensino médio, verbo to be. Passei. Não sabia o verbo to be. Não sabia. Caramba, meu. Um mês que eu fiz de comum, eu já sabia como é que funcionava. Eu falei assim, mas o que Exato. aconteceu? Eu falei, o sistema é Não dá falho, né? importância, O não sistema dá. é falho. Né? Porque você estuda para passar, quem estuda para prova, não passa. Eu falo pro Dioguinho, você estuda pouco, mas todo dia. Se você estudar, por exemplo, ele faz Duolingo, né? Ele vai fazer 2 anos que ele estuda Duolingo constantemente, mais de 800 dias. Uhum. 15 minutos. 3 liçõezinhas, acabou. Porque quem estuda todo dia, estuda pra vida. Ele absorve aquela informação, nem que seja por osmose, porque ele tá todo dia batendo aquele conteúdo. Todo dia vendo. Agora, se você estudar, você geralmente estuda mais em cima da prova possível, pra quê? Pra não dar tempo de você esquecer. Uhum. Essa é a questão. Não adianta... o peer, geralmente, ele fala assim, a mãe que fala assim, vai estudar que amanhã você tem prova, ela tá cometendo um crime hediondo. Ele fala assim, essa mãe tinha que ser condenada, crime hediondo, porque ele não tem que estudar porque tem prova, ele tem que estudar todo dia, porque ele tem que estudar pra vida. Uhum. Quem estuda pouco, mas todo dia, ele absorve informação, ele aprende realmente, ele não decora. Exato. E é isso que é difícil, né? A gente tem a disciplina. Tem uma pesquisa norte-americana que fala assim, se você estudar 18 minutos, qualquer coisa na sua vida, durante 365 dias, você está acima da média de qualquer país que você estiver. Exato. Porque são mais de 100 horas de dedicação. O problema não são fazer 18 minutos. É você multiplicar vezes 365. Fazer Exato. todo dia. fazer A todo constância, dia né, cara? é difícil, é difícil. E, assim, pelo que eu vejo, não posso dizer que é a maioria, mas boa parte do brasileiro, ele não está preocupado com estudar. Ele mal pensa em terminar a escola. Ele está preocupado ali em conseguir um trabalho e viver. Eu vejo isso por famílias, amigos. Eles não estão preocupados com estudar. Mal querem fazer uma faculdade, entendeu? Então eu acho que isso aí é muito dos pais, né? Incentivar ao estudo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha 15 anos, eu acho. Acho que eu tinha 15 anos. E eu não ia pro inglês porque eu gostava. Porque minha mãe falava pra mim, não, você vai. Aí a partir do segundo ano eu tomei gosto.